Comecemos com um versículo e uma frase no Salmo 45. Salmo 45. O versículo 13 e a primeira frase do versículo 14. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Os eruditos do hebraico dizem que no interior do palácio não aparece lá. No original aparece simplesmente no interior. E os tradutores colocaram no palácio, talvez pelo contexto, para nos ajudar. Mas poderíamos ler esse trecho da seguinte maneira, que a filha do rei é toda formosa no seu interior. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Senhor, nós oramos mais uma vez com gratidão. Senhor, o que acabamos de cantar é a nossa declaração de que Tu és o Criador de todas as coisas. O Senhor é o soberano dos reis da terra. Senhor, e nessa hora nós somos gratos que podemos confiar-nos às Tuas boas mãos, a condução, a ajuda do Teu Santo Espírito para nos introduzir para dentro de toda a verdade, para nos atrair para Ti mesmo, para nos cativar. Senhor, fala o nosso coração, conduz-nos em paz, com alegria, com descanso, Senhor, mas com avidez, por estarmos mais próximos de Ti, com o coração mais inclinado ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Então, irmãos, temos considerado as questões dos adornos espirituais da noiva. E aqui encontramos essa filha do rei. E os adornos estão retratados aqui nas suas vestiduras, nas vestimentas, a maneira com que ela é recamada em ouro, bordadas de forma especial. Esse bordado nos remete a adorno, né? O bordado normalmente é feito para adornar. E queremos considerar hoje alguns aspectos práticos desses adornos. Algo que nós possamos focar nossa atenção e dizer, ok, essa aqui é uma joia que eu quero utilizar, que eu quero vestir. Olhando para o Novo Testamento, temos algumas listas. Então, por exemplo, o fruto do Espírito é dado ali, é descrito na forma de uma lista, né, de características que poderíamos considerar como sendo joias, né? Também o apóstolo Pedro nos dá uma lista de coisas que em nós devem existir e devem aumentar. Também cada um daqueles elementos nós poderíamos pegar e dizer, enxergá-las como joias, né, que a gente deve vestir. E o Novo Testamento é cheio dessas coisas. Pessoalmente, o que nós vamos fazer hoje de manhã, com a ajuda do Senhor, é olharmos para as bem-aventuranças, algumas delas de Mateus capítulo 5, desse ponto de vista. Joias que desejamos reconhecer e desejar colocar sobre nós, com a ajuda do Senhor. Se nós nos treinarmos, passaremos a ser caçadores de tesouros, caçadores de joias, de pérolas, de pedras preciosas, porque o Novo Testamento está cheio delas. E poderemos passar pelos textos à procura dessas joias. E ao encontrar uma delas que cativa seu coração, você pega e fala, Senhor, eu quero essa joia, eu quero vestir essa joia, né? Opera isso em mim. E assim, gradualmente, o Senhor, pelo seu Espírito, nos ataviará como noiva
adornada para o seu esposo. Vou aproveitar o dia de hoje e trazer algumas citações de alguns irmãos, eu vou mencionar o nome deles. Mas nós começaremos com Mateus capítulo 5, são as bem-aventuranças que aparecem ali. E antes de começar com as bem-aventuranças propriamente ditas, precisamos observar o seguinte: essas bem-aventuranças aparecem no início de um grande sermão. Conhecemos pelo nome do Sermão da Montanha. A pergunta que precisamos nos fazer é: como é que cada um de nós vê esse sermão? Será que nós olhamos para esse sermão como, digamos, uma lei mais elevada do que a lei de Moisés? A lei de Moisés era para o povo terreno de Deus. Esta lei mais elevada é a lei que Deus nos dá como povo celestial de Deus. Será que é isso? Se nós olharmos para esse sermão como uma lei, estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados às frustrações. Logo no primeiro capítulo 5, no primeiro capítulo desse sermão, no versículo 20, temos duas expressões. Uma delas é a vossa justiça. Outra paralela é a justiça dos fariseus. E o que o Senhor disse ali foi: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, não podeis entrar no reino dos céus. Ora, quem conhece a justiça dos fariseus e fizer uma análise honesta, a nossa justiça própria está muito aquém. Ela nunca chegará ao nível da justiça dos fariseus, muito menos superá-la em muito. Então, logo percebemos que esse não é o caminho, não é a maneira de abordar esse texto. Lembramos que o Senhor nos foi feito sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Ele é nossa justiça. E Ele é muito, muito superior a qualquer outra justiça. Precisamos olhar para esse sermão não como uma sequência de regras, de leis, mas como a descrição de um caráter, que é o próprio caráter do Senhor Jesus Cristo. Se nós nos empenharmos em cumprir essas leis, não conseguiremos. Mas se, como Paulo, dissermos: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, essa vida, ao se manifestará de maneira coerente com tudo que está escrito nesse sermão. É essa maneira com que precisamos olhar para esse texto, ver que ele descreve um caráter, e é esse caráter que nós desejamos que o Espírito Santo forme em cada um de nós. Deixa eu ler algumas citações que nos ajudam nesse sentido. A primeira delas vem de um irmão chamado Charles Gore. Ele foi um teólogo bastante influente aí do século XVIII para XIX, aliás, perdão, XIX para XX. Ele chegou a ser capelão da Rainha Vitória, né? E ele, falando a respeito desse sermão, ele disse assim: temos aqui a descrição de um caráter. Veja, não é a descrição de uma lei, de regras, de objetivos de vida, de filosofias de vida no sentido legalista. O caráter que encontramos aqui descrito é, sem qualquer dúvida, o caráter do próprio Senhor, expresso em palavras. O caráter humano do Senhor, que sempre correspondeu perfeitamente ao seu ensino. Então, palavras desse irmão Gore. E a próxima citação é de um irmão puritano,
Thomas Watson. Ele viveu 200 anos antes do Charles Gore, né? E eu vou mencionar várias coisas que ele disse, porque ele aborda principalmente as bem-aventuranças como sendo um conjunto de joias. E nesse aspecto está muito alinhado com aquilo que nós temos estudado. Então vou utilizar algumas das frases desse irmão Thomas Watson. Com respeito ao Sermão do Monte, ele disse: este sermão de Cristo é uma porção de bordado espiritual, que é o que acabamos de ler no Salmo 45, de diversas cores. Aqui temos tanto o que é útil como o que é doce. Então, irmãos, é com esse pensamento, esse foco, que queremos mencionar algumas coisas aqui. Nunca como algo que teremos alguma chance de alcançar pelo nosso esforço. A carne para nada aproveita. Ou o Espírito de Deus opera isso em nós, ou nós continuaremos como estamos. É Ele que tem que operar. E essa é a nossa expectativa, porque Ele deseja isso. Ele foi enviado com esse propósito. Mais duas citações, uma do Campbell Morgan, conhecido dos irmãos. Ele tem comentários sobre os 4 evangelhos. E isso aqui vem do comentário que ele escreveu a respeito do evangelho de Mateus. Ele disse: o rei declarou que sermos bem-aventurados não depende de fazermos algo, mas de sermos. Então, mais uma vez, a ênfase é no caráter, na vida de Cristo, que se manifesta em nós, de maneira a que essas características sejam produzidas em nós, de forma naturalmente sobrenatural, ou, se você preferir, sobrenaturalmente natural. Né? Thomas Watson também disse assim: veja como o Espírito de Deus adorna o homem interior do coração, com múltiplas graças. A obra do Espírito Santo não é somente assombrosa, mas variada. Ele torna o coração manso, puro, pacificador, etc. Então, nós vamos considerar algumas dessas bem-aventuranças. Ao todo temos 8. E como nós não temos como considerar as 8, falei assim, como que a gente divide essas 8, né? Vamos pegar só uma porção. Então, eu vou sugerir fazermos o seguinte. Das 8 bem-aventuranças, 3 estão associadas com ações, verbos, se vocês quiserem. Okay? E as outras 5 com adjetivos, características. Então, vamos ficar com esses 5. Né? Mas todas são igualmente importantes, igualmente preciosas. Então, nós começamos com a primeira bem-aventurança, versículo 3, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguns dizem que as demais bem-aventuranças são o desdobramento desta. Talvez sim. Né? Algumas traduções, esta inclusive, não foi o que eu li para vocês, né? Diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Né? Mas aqui a palavra melhor é pobre mesmo. Né? Ptokos. Né? Ainda que o humilde seja importante também, mas não é a palavra que é utilizada aqui. Okay? Então, como é que a gente entende esse pobres de espírito? Talvez a maneira mais simples da gente captar o conceito é por contraposição, pelo contraste. Né? O versículo que tem sido lido em Apocalipse 3:17, a palavra de Deus, a igreja de Laodiceia. Né? Os laodicenses disseram assim: olha, estou rico, é o contrário de pobre, né? Rico e abastado, e não tenho necessidade de coisa alguma. E o Senhor responde: mas nem mal sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre. Essa é a palavra, tokos. Pobre
cego e nu. Irmãos, essa bem-aventurança nos adverte para o seguinte cenário: todos somos pobres. A pergunta não é se somos pobres, a pergunta é: você se reconhece pobre? Ou como Laodiceia, você vai dizer: não, estou bem, rico, abastado, estou satisfeito. E o Senhor diz: olha, não é isso, você é pobre. E por que é bem-aventurado aquele que assim se reconhece? Porque tão logo nos reconhecemos pobres, corremos para o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Amém, irmãos? Então esse é um conceito que aparece aqui. Tocos. Temos no Senhor nosso maior exemplo de todas essas bem-aventuranças, né? Essa bem-aventurança, de certa maneira, é alguma coisa muito nossa com Deus. Fala da nossa relação com Deus. Diante de Deus, nos reconhecemos necessitados, pobres. Se assim não for, a nossa dependência de Deus será muito imperfeita. Ela já é imperfeita, essa é pior ainda. Já observaram quantas decisões pequenas do dia a dia, cotidianas, a gente toma sem consultar o Senhor? Eu fico assustado comigo mesmo. Eu falo: Senhor, como pode? Fiz essa escolha, aquela escolha, essa decisão, esse combinado, eu sequer te perguntei. No momento em que nós nos vemos como pobres, nós teremos que correr para o Senhor em cada detalhe da nossa vida. E não há detalhe pequeno demais, insignificante demais para com Deus. O Senhor, ouvimos a respeito dele as seguintes palavras: que ele, sendo rico, se fez pobre, e a palavra é a mesma, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. 2 Coríntios, capítulo 8. O Senhor é o nosso maior exemplo. A outra palavra, que às vezes é traduzida, né, que o pessoal coloca como humildade, é uma palavra diferente, né? Mas igualmente importante, e nós vamos entender o porquê. Porque a humildade, de certa maneira, é a que nos permite reconhecer que somos pobres. Quem não é humilde, provavelmente não vai reconhecer a sua pobreza. Então, sob esse aspecto, a gente entende um pouco o que passou pela mente dos tradutores. Deixa eu ler algumas citações que nos ajudam nessa bem-aventurança. A primeira é do Pink. Pink foi um ministro, nasceu na Grã-Bretanha, mas ele se mudou para os Estados Unidos ainda jovem, e o seu ministério quase todo foi realizado lá. Serviu como pastor, mas seu grande legado, seu grande impacto foi por meio dos seus escritos. E os seus escritos influenciaram muitas pessoas, inclusive contemporâneos dele, como David Lloyd Jones, né? Foi influenciado por esse irmão Pink. Eu lembro um irmão que já está no Senhor, ele falava assim: se você encontrar alguma coisa do Pink, pode comprar, né? Pode comprar, porque o material é bom. O que o Pink disse? Não estar satisfeitos conosco e não achar que merecemos algo. Isso é ser pobre de espírito. O resultado da operação do espírito no íntimo é a consciência de estarmos vazios. À medida que o Espírito opera em nós, ele nos traz essa consciência de que nós, em nós mesmos, estamos vazios. Vasos de barro, para que a excelência do poder seja daquele que enche do conteúdo. Calvino: os pobres de espírito são os que nada veem em si mesmos, mas voam para o santuário para receber misericórdia. Thomas Watson, aquele que vê joias em todas essas bem-aventuranças, ele disse: pobreza de espírito é a joia
que cristãos devem usar. E o Charles Gore, ele utiliza uma palavra eu achei muito interessante. Ele diz, não se trata de pobreza literal, mas de desapego. Desapego. Interessante essa palavra do Gore. Ok? Vamos avançar. Vamos agora para a próxima bem-aventurança a ser considerada. Só para os irmãos entenderem, no versículo 4 diz, bem-aventurados que choram. Chorar é verbo, então dessa vez, pelo meu critério, vou deixar ele de fora. Mas não deixe de meditar em todas elas. Então vamos para o versículo 5, que diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão. Como é que definimos mansidão? Não é de todo simples, né? Porque talvez no popular mansidão, a pessoa mansa é uma pessoa... É um pé de alface que tem duas pernas, fica andando por aí, né? É uma pessoa completamente inerte, né? Não reage, é um negócio assim, insosso. Mas, irmãos, mansidão não é isso, né? Mansidão definitivamente não é isso. O Senhor disse, eu sou manso e humilde de coração. Mansidão é não nos preocuparmos conosco. Não nos defendermos, mesmo quando temos razão. Não requerer para si os teus próprios direitos, mesmo quando você os tem. Você abre mão de se posicionar em favor de si mesmo. Isso é mansidão. E se a bem-aventurança de pobres de espírito, alguma coisa, digamos, mais diretamente relacionada conosco e Deus, aqui mansidão é algo mais conosco mesmo, né? Qual que é a minha posição? Será que eu estou me defendendo, me explicando o tempo todo? Claro, no Senhor nós temos o maior exemplo. Ele, quando ultrajado, não revidava como ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Percebe? Isso é mansidão. O Senhor não era inerte, mas ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele optou por não abrir a sua boca. Mansidão. Né? E temos vários outros exemplos. Né? Ontem à noite ouvimos o exemplo de Davi, quando Simei começou a falar mal dele. Ele não se defendeu. Moisés, o varão manso, né, quando Miriam e Arão começaram a falar mal dele, ele também não se defendeu. Mas eu quero ler com os irmãos um exemplo que me parece que descreve isso muito bem. É o exemplo que temos em Abraão. Vamos abrir em Gênesis capítulo 13. Porque aqui temos essa atitude de não se preocupar consigo mesmo. Deixar que o Senhor se preocupe conosco. Deixa eu lhe perguntar. Se você tem essas duas opções, você se preocupa consigo mesmo, ou você deixa o Senhor se preocupar consigo? Em que situação você está melhor cuidado? Tem alguma dúvida? Se o Senhor cuidar de nós, nós não precisaremos de mais nada. Se nós cuidarmos de nós, não tem ninguém cuidando de nós. Estamos entregues à nossa própria mente, às nossas próprias fraquezas, às nossas próprias ilusões. Vamos deixar o Senhor cuidar de nós. Mas isso é resultado de mansidão. E aí nós vemos quão pouco mansos às vezes somos. Então Abraão e Ló, chegou uma hora que a terra já não comportava. Né? Lembre-se que é uma terra que Deus prometeu dar a Abraão e a sua descendência. Vamos ler alguns versículos desse capítulo, versículo 8. Disse Abraão a Ló. Então eles vão
se dividir. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, isso é mansidão. Olha, eu te dou a opção, você escolhe. O que sobrar, eu fico. Não tem problema. Não vou me defender. Não vou bater o pé. Não vou fincar o pé e dizer, daqui ninguém me tira. Isso aqui é meu direito. Não. Abraão abriu mão e disse, olha, você escolhe. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Versículo 14. Depois que Ló se apartou, então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Não é curioso que a bem-aventurança diz, bem-aventurados os mansos, porque eles o quê? Herdarão a terra. Abraão herdou aquela terra. Ele foi manso, ele herdou aquela terra. Muito bem, irmãos, vamos avançar no nosso conjunto de joias. Vamos voltar para Mateus capítulo 5. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, misericordioso é um adjetivo, então por isso que nós vamos considerá-lo agora. Deixa eu começar com duas frases. Uma do Pink. Ele disse, a misericórdia é mais que um sentimento, é um princípio operativo. E o Watson, ele chamou a atenção de que, no hebraico, a palavra piedoso significa misericordioso. Então, aqui o que temos é uma bem-aventurança, e podemos quase que entender isso como um encorajamento para sermos misericordiosos. Okay? E temos a razão dita aqui. O porquê que desejamos ser misericordiosos? Porque nós alcançaremos misericórdia. Eu creio que no sermão existe um versículo que nos ajuda e nos encoraja profundamente a desejarmos ser misericordiosos. Veja o capítulo 7, como começa. O capítulo 7 de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, não sei os irmãos, mas eu vou precisar de muita misericórdia da parte de Deus, da parte do Senhor, quando estiver na presença dEle. Quero contar com a misericórdia dEle. Quero contar com a compaixão dEle. Né? Agora, esse texto diz assim, atenção, da maneira com que você medir o seu irmão, do jeito que você lidar com o seu irmão, é o jeito que o Senhor vai lidar com você. Com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Atenção àqueles que são mega críticos. Você quer ouvir crítica do seu Senhor? Porque a promessa é de que se você ficar criticando, e aqui a questão não é se você tem razão ou não tem razão, talvez você critique com razão, mas manifestar isso, você terá que ouvir críticas do seu Senhor, e Ele terá muito o que criticar.
Então, essa bem-aventurança ela é tão importante, porque ela diz, olha, seja misericordioso, porque um dia você precisará de contar com a misericórdia do Senhor. Então, essa misericórdia ela está intimamente relacionada ao perdão, algo que nós precisamos considerar, o perdão. Assim como a primeira bem-aventurança que mencionamos é a relação nossa com Deus, a segunda que consideramos, a da mansidão, é alguma coisa mais nossa conosco mesmo. Como é que eu cuido de mim, se é que eu cuido? Essa diz respeito à nossa relação com o próximo, ao perdão. E aí quero considerar com os irmãos a parábola, assim chamada, do credor incompassivo. Está em Mateus, capítulo 18. Vamos ler essa parábola. Porque o princípio que temos diante de nós nessa bem-aventurança está registrado nessa parábola. Mateus 18, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Olha a ilusão. Tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, porque ele sabia que o servo não tinha como arcar com aquela dívida, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Com significa servo com, né? Ou seja, eram iguais. Não é mais aquela relação do senhor, ele tinha, né? Ali era uma relação, né, que a hierarquia era diferente, aqui era a mesma hierarquia. E esse conservo lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Observe que o pedido foi basicamente o mesmo, né? Ele, entretanto, não quis. Ele não se compadeceu, ele simplesmente não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Irmãos, a nossa dificuldade em exercer misericórdia é porque nós não percebemos quão misericordioso o Senhor é para conosco. A nossa dificuldade de perdoar só tem uma origem: nós não avaliamos o quanto o Senhor nos perdoou. E nós precisamos perdoar. Antes de terminar essa questão, eu fiz umas continhas aqui para nos ajudar, alguns números, né? É difícil evitar números, né, irmã? Então vamos lá. Quando fala de 10.000 talentos, bom, quanto que é isso? Vamos colocar isso em reais. Quanto que é isso? Bom, aqui a gente tem duas opções. A que fica mais em conta, né? Como dizem pessoas quando vão comprar alguma coisa, qual que está mais em conta, né? Então, vou dar primeiro o valor da oferta, a dívida que está em oferta, que é quando a gente considera o talento de prata. Nessa versão light, nessa versão de oferta, a dívida é de 95 milhões de reais.
valores de hoje. Essa é a oferta, né? Agora, se você não quiser a oferta, e nós considerarmos o talento de ouro, que era outra opção, a dívida passa a ser de 3 bilhões de reais. São números que fogem ao nosso, né, dia a dia, a gente não tem noção, mas entendemos que era uma dívida impagável. E esse servo, quando disse ao Senhor, ser paciente comigo. Paciente quanto? Acho que nem se ele tivesse a eternidade toda, né? Porque a questão com dívida é assim, a dívida não congela, né? Você vai aquitando, mas você vai contraindo outras, né? Porque não tem, é impagável. E o conservo devia quanto? 5.000. Esse número a gente consegue pensar. Esse valor era talvez até pagável, mas o fato aqui é o seguinte: também não é pagável. Então deixa eu considerar o seguinte com os irmãos. Essa parábola, primeiro, reconhece todas as dívidas como sendo dívidas. As dívidas são dívidas mesmo. Elas não conseguem ser pagas, independente do tamanho. Irmãos, quando pecamos, quando erramos contra alguém, você não consegue voltar atrás e desfazer o que foi feito. Aquilo está feito. E aquela dívida existe e você não consegue voltar atrás. Seria o pagar, né? Então, qual que é o único caminho que nos resta? É o perdão. É o perdão. Ah, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Já parou para considerar o quanto você foi perdoado pelo Senhor? Os 3 bilhões comparado com 5.000? Comece a considerar essas coisas e você não terá dificuldade de perdoar os seus irmãos e de pedir perdão também. Agora, que fique claro, todo pecado tem as consequências. O perdão é o único caminho, o que não quer dizer que esse caminho apaga as consequências do pecado. Elas existem, né? Mas no que tange a nós, o que nós podemos e devemos fazer é perdoar os nossos devedores, assim como o Senhor nos perdoou, né? Próxima joia. Versículo 9. Eu pulei porque eu vou deixar ele para o final. Versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Temos no Senhor nosso grande exemplo. Ele, pelo sangue da sua cruz, ele fez a paz. E reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Ele é a nossa paz. Paulo, escrevendo aos Efésios, referindo-se àquela divisão histórica entre judeus e gentios, algo que homem nenhum poderia fundir, batizar para dentro de um único corpo. O Senhor o fez. Ele é a nossa paz. É por isso que aparece essa expressão ali. Então o Senhor é a nossa paz, né? Quem são os pacificadores? É difícil, né, irmãos? Porque não é aquele que chega para pôr panos quentes, como se diz, né? Mas vamos colocar isso de uma outra maneira. O lado talvez negativo nos ajude mais. A sua presença entre os irmãos aquieta ou agita? É aquela presença que leva a um ambiente adequado, a um consenso, ou aquela presença sempre polêmica, sempre levantando questões, sempre agitando os irmãos? Pacificadores, né?
daqueles que trazem esse ambiente adequado ao mover do Espírito, não é fazer nunca, jamais concessões quanto ao pecado. O Senhor é o grande pacificador e Ele nunca fez concessão com o pecado. Então não é isso que eu estou dizendo. Mas, irmãos, qual que é a nossa atitude quando estamos com outros? É algo que tranquiliza ou é algo que agita, que incomoda, que instiga? Com respeito a isso, existe um aspecto muito importante, eu só vou mencionar, os irmãos vão entender, que é a maledicência. A maledicência vai na contramão do pacificador, porque não traz paz para nada. Uma palavra que não é bem dita, não é dita corretamente, pode trazer muito estrago, ainda que ela seja verdade. Essa não é a questão principal. Claro, mentiras nunca, né, irmãos? Nunca. Mas o fato de algo ser verdade não nos autoriza a pronunciá-la. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte: olha, nós devemos falar de tal maneira a transmitir graça e edificar os que ouvem. Se não, irmãos, é preferível ficar quieto. Fique calado. Pacificadores. E aqui diz assim: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aqui nós precisamos entender o seguinte: isso aqui não é um teste de filiação. O teste de filiação é outro. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus. E ali o filhos é teknon, é criancinha. É assim que a gente se torna filho. É assim que a gente vira filho de Deus, crendo, a saber, os que creem no seu nome. Então nos tornamos filhinhos de Deus. Esse é o teste de filiação. Quer saber se alguém é filho de Deus? Basta saber se ele creu no Senhor ou não. Mas aqui diz: serão chamados, serão declarados, serão reconhecidos, e a palavra filhos aqui é huios, que é filho maduro. Então aqui o teste não é de filiação, mas é um teste de maturidade. Os pacificadores serão reconhecidos como filhos maduros de Deus. Esse é um bom teste para reconhecer a maturidade, o estágio de maturidade em que cada um de nós está. Quando estamos juntos, qual é a ação que a gente provoca nos irmãos? De paz? De quietude? Né? Ou alguma coisa que agita, que traz desconforto? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça pacificadores. Bem, quero concluir com essa última joia. Né? E eu deixei ela por último, quero gastar um pouquinho mais de tempo. Tenho observado que esse é realmente um encargo que o Senhor tem dado ao longo dessa conferência, então quero deixar esse aqui por último e considerar com um pouquinho mais de tempo, mas não pretendo demorar. Versículo 8, na tradução atualizada, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas uma melhor tradução é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Agora, por que eu acho que é tão importante? Primeiro que a palavra usada significa puro mesmo, né? Puro. E no nosso contexto, né, de Apocalipse 21, vamos ver isso agora. Nós encontramos essa palavra algumas vezes. No capítulo 19 já lemos, né, que foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. É essa palavra aqui. Né? Vamos ver as ocorrências em Apocalipse 21, antes da gente voltar a considerar a
bem-aventurança em si. Então, Apocalipse capítulo 21. Versículo 18. Diz: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro. Está aí a palavra, ouro puro, semelhante a vidro límpido. E agora no versículo 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. O que é ser puro? Alguns irmãos, quando abordam esse assunto, levam a conversa para o lado de santidade, o que não está errado, mas não é a ênfase que eu quero dar, né? Quando a gente fala assim, água pura, o que é água pura? Lemos ouro puro. O que é ouro puro? Água pura é água com água, né? Só tem água, não tem sujeiras, não tem outros elementos que sejam alheios à água ali. Então dizemos que é água pura. Idem ouro puro. O ouro puro é ouro com ouro. Todas as escórias foram eliminadas, né, pelo fogo. Não vamos entrar nisso. O método é muito bonito, penoso, mas muito bonito e muito eficaz. E no fim, você tem ouro sem impurezas, ouro puro. Capítulo 21 de Apocalipse também fala de uma pedra preciosíssima, pedra como de jaspe cristalina. Você parou para pensar, se essas pedras tiverem muitas impurezas, você não consegue ver através delas, elas não são cristalinas. Então todos esses conceitos nos remetem ao foco em uma única coisa. Se é ouro, é só ouro, ouro puro. Se é água com água, água pura, não tem impurezas. E nesse aspecto, me parece que encontramos ajuda também no texto do sermão, no capítulo 6. Já foi mencionado algumas vezes esse texto, vamos ler juntos então. Capítulo 6, a partir do versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, porque caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Olhos singulares, essa é a palavra, esse é o significado de olhos bons. Olhos singulares, olhos que só têm um foco. Poderíamos parafrasear e dizer assim, olhos puros. Olhos puros. A bem-aventurança diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha a conexão entre a pureza de coração e a capacidade de vermos a Deus. Mas a gente vem para esse texto e somos lembrados que veremos a Deus somente se o nosso olho for singular, se ele tiver apenas um foco, se ele for puro, sem coisas em volta. A contraparte nesse texto são os olhos maus. Então, o que seriam os olhos maus? Né? O equivalente aos olhos, talvez, plurais, né? Os olhos com muitos... Né? A palavra aqui tem uma definição interessante. A palavra aqui é poneros. E a definição de Strong de poneros é cheio de labores, aborrecimentos, fadigas,
pressionado e atormentado pelos labores. Esse é o contrário de olhos singulares. Então vemos aqui, mais uma vez, que o encorajamento é de sermos focados, temos um foco só. Deixa eu ler aqui um parágrafozinho do Pink. Pureza espiritual pode ser definida como sendo afetos não divididos, sinceridade, genuinidade, simplicidade piedosa. Ouvimos várias dessas coisas ontem à noite. Considere aquilo. É o oposto de sutileza e duplicidade. O Gore disse que é singularidade de propósito. No Senhor, claro, nós temos o nosso maior exemplo, né? Ele, descendo do Monte da Transfiguração, ele encarou a cruz e foi para a cruz, sem olhar para o lado, se é assim que podemos dizer. E ele viveu uma vida total e completamente focada no seu Pai. Ele não tinha outro foco. O Senhor verdadeiramente é o nosso exemplo de pureza. Mas temos outros exemplos. Em Paulo temos exemplo que diz: uma coisa faço, prossigo, persigo. É a mesma palavra que ele utiliza para se descrever como perseguidor da igreja. Ele diz: persigo o alvo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. Persigo. Não olhava para o lado, não olhava para trás, para frente. E Davi também disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa. Essa é a vida que somos chamados. Olhos singulares, coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Deixa eu chamar a atenção de um versículo muito bonito, porque ele junta essas duas coisas de forma muito prática. Tito, Epístola de Paulo a Tito. Vamos ler a partir do versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, primeiro, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Segundo, agora preste atenção, a nossa bem-aventurança entrando em ação aqui, a fim de purificar, essa é exatamente a palavra, tornar puro, purificar, para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está observando a conexão que existe entre o puro e o exclusivo? É quase que dizer que é a mesma coisa. Ele purifica para que seu povo seja exclusivamente seu. Nós não podemos dividir nossa vida entre o Senhor e as demais coisas. Aliás, nós terminamos a leitura de Mateus 6, depois que fala dos olhos maus, né? Mas você observou como que continua o texto? Fala assim: não podeis servir a dois senhores. Vocês não podem servir ao Senhor e às riquezas.
Ou você se agrada de um e despreza o outro, ou vice-versa. Não é possível, irmãos, não é possível, né? E são quaisquer dois, né? Não precisa ser o Senhor é riqueza, o Senhor e qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Nós precisamos ser exclusivamente do Senhor. Vamos ao texto que já foi mencionado e detalhado, ou seja, nós não precisamos gastar muito tempo nele. Mas ainda quero fazer uma observação. 2 Coríntios capítulo 11. Apenas o versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, apenas o versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade. Essa é a palavra original que encontramos na bem-aventurança, com a pequena diferença. Na bem-aventurança é o adjetivo, é puro de coração, o simples de coração. E aqui é o substantivo, a simplicidade. Mas a palavra é, a menos desse detalhe, é a mesma palavra, tem a mesma origem. A simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você sabe que no original não tem nada de... a palavra não tem pureza aqui, né? Só tem a simplicidade. Mas ia ficar um pouco estranho, a gente não ia entender bem o significado. Porque seria assim, para que não se aparte da singularidade devida a Cristo. Aí está difícil, né? Então os tradutores entenderam que, claro, essa singularidade, essa simplicidade, está intimamente relacionada à pureza. É a pureza. Então, por isso aparece aqui uma adição dos tradutores. A simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que isso significa? Vide ontem à noite, temos todos os detalhes, não é necessário que a gente entre. Mas aqui, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, é que Paulo havia entendido, qual era o temor dele, é que assim como o inimigo enrolou Eva, ele também nos engane. E ele declara implicitamente qual que é o método que o inimigo utiliza. O método é nos desviar da simplicidade, nos distrair com muitas coisas. E aí você já não consegue mais manter seu olho focado numa coisa só. E você vai, olha para o lado, olha para o outro. Igual Pedro, né, quando começou a andar sobre as águas. Enquanto ele olhou fixo para o Senhor, enquanto seus olhos foram bons, enquanto seus olhos foram singulares, ele caminhou. Não sabemos quanto, mas ele caminhou. Mas observando o contexto, a força do vento, as ondas, os olhos dele deixaram de ser singulares. Ele deve ter dado uma olhadinha assim para baixo, ainda que despistadamente, e ele começou a afundar. Graças ao Senhor, ele foi rápido e pronto para resgatá-lo. Mas, irmãos, está aí uma dica importante, atenção. Como é que o inimigo vai corromper a nossa mente dessa posição de simplicidade? Apresentando-nos distrações, alternativas, não necessariamente ilícitas. Aí onde que está o grande perigo, a grande ironia. São coisas lícitas até, mas é só tirar o olho do Senhor, começar a focar em qualquer outra coisa,
que nós começamos a nos apartar dessa simplicidade que são devidas a Ele. Ele verteu o seu sangue para purificar um povo que seja exclusivamente seu, somente dele. No livro de Cantares, encontramos a descrição de uma relação muito bonita, né? Que figuradamente, claro, fala de Cristo e sua noiva. Mas como trata de experiência de vida cristã, não é de admirar que essa comunhão descrita ali é uma comunhão com altos e baixos. A nossa vida, irmãos, é uma vida de altos e baixos. Há momentos de comunhão mais intensa descritas lá naquele livro, e há momentos em que a comunhão está enfraquecida. Curiosamente, em 2 momentos em que a comunhão está forte, está íntima, o noivo diz para a noiva: os teus olhos são como os olhos da pomba. E aquele olhar bom que a gente olhou lá em Mateus, muitos dizem que é o olhar da pomba. Depois você entra na internet e procure saber algumas características do olhar da pomba, dos olhos da pomba. É muito interessante, tem vários aspectos, mas um deles é que ela tem a capacidade de focar muito precisamente num ponto. E quando ela faz isso, a acurácia dela é perfeita. Então, nesses 2 momentos de comunhão intensa, o que o noivo pôde dizer à noiva é: os teus olhos são como os olhos da pomba. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se nós tivermos mais focos de distração, não veremos a Deus. Que o Senhor nos ajude. Seja a nossa oração que o Senhor nos mantenha total e completamente focados nele, até a sua volta. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua condução, pela Tua palavra, pela insistência do Senhor, pela Tua paciência para conosco. Senhor, muito obrigado. Senhor, nossa oração é que o Senhor nos conceda a realidade desse versículo que lemos há pouco, de sermos exclusivamente Deus, zelosos de boas obras, obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas, mais nenhuma outra. Oramos em nome de Jesus. Amém.